Bom dia, caros alunos do segunda série. Vamos começar hoje a aula do dia 22 de junho falando sobre o parnasianismo, outra escola literária que aconteceu na mesma época em que aconteceram o realismo e o naturalismo. Diferentemente do realismo e do naturalismo, o parnasianismo só aconteceu por meio de poesia. Não tem prosa no parnasianismo, então é uma poesia realista. E quando a gente aprende sobre o nome da escola, parnasianismo, a gente já vai compreender muito sobre as características desta escola. Por quê? Parnasianismo vem de Parnaso, um monte, né, que tem na Grécia, que era dedicado ao encontro dos deuses com as musas. Então, os poetas iam lá para se inspirar, né? Então, eles deram este nome de parnasianismo em homenagem ao nome Parnaso. Então, eles vão se inspirar nas literaturas da Grécia Antiga. O parnasianismo, por ser poesia, ele vai dar muito valor à forma. Olha aí, caracteriza-se pela sacralidade da forma. Então, é sagrado para eles a forma, né? Vão respeitar muito as regras de gramática e de versificação. Vai ser um ofício de fazer a poesia perfeita em relação às regras de literariedade e às regras de gramática. Vão usar um vocabulário difícil, vão primar pelas rimas e pelas estruturas fixas, principalmente o soneto. Eu já disse, o parnasianismo ele é contemporâneo do realismo e naturalismo, então o contexto histórico é o mesmo, e as duas principais coisas deste contexto histórico são a Revolução Industrial, né? E as correntes científicas e filosóficas, que eles vão se inspirar demais no positivismo e no cientificismo. Este é apenas um slide ilustrativo para vocês verem a foto do Monte Parnaso na Grécia. Estética parnasiana. O que em literatura estética quer dizer? Estética quer dizer a maneira como se apresenta a expressividade do poeta. Então, como que eles vão colocar essa poesia no papel? Por ser contemporâneo ao realismo e naturalismo, a gente não pode confundir de jeito nenhum. O realismo e o naturalismo, eles se preocuparam demais com as questões sociais, né? A explicação sobre o que se passava pela cabeça do homem, como eram as reações do homem. O parnasianismo não vai se ligar a isso de maneira alguma, ele vai ser preocupado simplesmente com a estética, como colocar no papel uma poesia perfeita, vista pelos olhos da gramática e das regras de literatura. São bem autoexplicativas as características do parnasianismo. Preciosismo. Focaliza-se no detalhe, cada objeto deve singularizar-se, daí as palavras raras e rimas ricas. Então, você escolher as palavras perfeitas e fazer um jogo de palavras perfeitas, né? Palavras, a gente vai falar, preciosismo é a escolha de palavras difíceis. Objetividade e impessoalidade. Não existe exagero subjetivo que tem lá no romantismo, não vai haver isso aqui. Ele vai apenas descrever, ele vai fazer questão de não se envolver com o tema do poema, né? Ele é simplesmente realista, ele é científico, ele é positivista, então ele não quer se envolver. Arte pela arte, este é o lema do parnasianismo. A poesia ela vale por si mesma. Quando eu sou poeta, quer dizer que eu sou um trabalhador da palavra e eu sei usá-la muito bem. Eu não preciso de artifício. Qual é esse artifício? É o sentimento, a apelação sentimental. Então, a arte da palavra já vale por ela mesma. Estética, culto à forma, acabei de explicar. Ele não tem compromisso social e sentimental. A estética é muito mais valorizada. O jeito que ele vai colocar esse poema no papel, o soneto perfeito, as rimas perfeitas, o vocabulário precioso, tudo isso é o que vai valer para ele. Já que o poeta vai se preocupar tanto com a estética, que ele quer uma estética perfeita, quais são as ferramentas que ele vai usar? Rimas ricas. O que são rimas ricas?
quando o poeta não rima classes gramaticais iguais. Ele rima classes gramaticais diferentes, ele rima verbo com adjetivo, ele rima pronome com substantivo. Então, quando ele não rima classes gramaticais mesmas, ele vai fazer uma rima rica. Isso é muito valorizado pelos parnasianos. Valorização dos sonetos. É um modelo de poema perfeito, é um soneto. 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos e as 2 últimas com 3 versos. E a última é chamada de chave de ouro. A última estrofe vai sempre fazer um resumo do que o poeta quis dizer com chave de ouro. Então, ele fecha o poema com chave de ouro. E a metrificação rigorosa? Sempre vai haver essa obsessão por contar, né? Ou ele vai preferir versos com 10 sílabas ou com 12 sílabas. Ele vai sempre preferir essas, porque são as mais usadas para os sonetos. Outra ferramenta do parnasiano se refere ao tema, né? O tema é sempre descritivo, já que ele não quer se envolver sentimentalmente ou com problemas sociais. Ele usa o que como tema? Objetos, datas comemorativas, fatos históricos. Então, ele vai sempre descrever alguma coisa, porque aí não precisa dele se envolver emocionalmente. Então, os poemas vão ser sempre assim: cavalgada, o muro, vaso chinês, a estátua, coisas bem objetivas, bem materiais, que não envolvam sentimento. Temática grego-romana. O próprio nome de parnasianismo já vai explicar isso. Eles vão se inspirar na literatura clássica dos gregos e romanos. Cavalgamento ou encadeamento sintático. A gente tem a noção de que quando a gente lê um poema, cada verso é uma ideia. Não é. Às vezes eu preciso de mais de um verso para expressar a minha ideia. Então, isso se chama cavalgamento. Então, ele usa um verso, não dá para ele expressar a ideia, ele usa o verso de baixo como complemento da ideia. Quer dizer, acabou o verso, mas não acabou a ideia. Esse slide é só para fechar as características, que são, a gente pode reduzir nessas 3 aí. A linguagem não tem linguagem figurada, figura de linguagens não são muito usadas, né? Eles vão fazer muita descrição, com muito adjetivo. Eles vão ser muito exóticos, gostar de coisas diferentes, falar de mitologia. Então, os temas serão fatos históricos, objetos, paisagens. A descrição visual é o forte da poesia, porque assim como os românticos gostavam de ser trágicos, usar palavras que eram trágicas para dar uma sonoridade bem trágica e sofrida, para os parnasianos o que vai ser forte para eles é o uso de adjetivos. E os autores, eles faziam uma arte pela arte. Estou dando outra explicação. Eles não queriam subterfúgios. Eles achavam que os poetas que usavam sentimento, emoção na poesia deles, eles estavam apelando ao leitor. Então, quando você é bom poeta, você tem que saber usar as palavras e não apelar para os sentimentos. Os nossos autores se inspiraram nos franceses. E aqui no Brasil nós temos 3 grandes autores parnasianos, são muito conhecidos. Então, inclusive, a gente fala a tríade do parnasianismo. Os 3 principais são esses aí, a gente vai ver agora. O Raimundo Correia era o recriador. Ele era um poeta que se reinventava, ele passou por várias fases. Os primeiros poemas dele, ele era bem romântico, aí ele aderiu à estética parnasiana e ele era muito pessimista, né? Então, a poesia dele é muito reflexiva, ele é muito filosófico, procura refletir bastante, mas sem nenhuma emoção, prestando bastante atenção nisso. Então, ele era um filósofo pessimista, mas não usava de sentimentalismo na poesia dele. O Olavo Bilac é o mais famoso dos 3. Ele é conhecido como o príncipe dos poetas. Inclusive, no nosso colégio já teve mostra de vídeo em homenagem ao Olavo Bilac. O Olavo Bilac, ele tinha uma estética perfeita. Escrevia sonetos com métrica rígida, com vocabulário precioso, rimas ricas, mas uma característica muito conhecida dele
é que ele gostava, de vez em quando, de colocar um verso, algumas palavras relacionadas à emoção. E isso era muito estranho aos parnasianos. Embora na estética ele fosse perfeito, de vez em quando ele dava uma escorregada. E ele justificava isso, ele falava: ninguém é 100% objetivo, ninguém consegue ser o tempo todo frio, né? Às vezes a gente se liga um pouco na emoção, então ele gostava de demonstrar isso na poesia dele. O último da tríade é o Alberto de Oliveira, não menos importante, considerado o mestre dos parnasianos. Por quê? Porque de todos, o que foi 100% parnasiano no tema e na forma foi o Alberto de Oliveira. Sonetista, rima rica, vocabulário precioso, regras literárias perfeitas, um exímio, né, na gramática e não escorregava em momento algum, nem em filosofar e muito menos em sentimentos, em emoção. Então, ele é considerado o parnasiano perfeito. Para terminar, nós vamos comentar sobre esse poema do Olavo Bilac. Vocês vão reparar que ele é um soneto, ele tem rimas ricas e ele é muito certinho na gramática, então ele é valorizado a forma, mas ao mesmo tempo, quando ele vai dizer que fala com as estrelas, então as pessoas vão achar muito estranho ser um poema do parnasianismo. Quer ver? Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas pálida de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Aí vocês viram que, apesar do culto à forma, ele fala de sentimento, ele fala que fica saudoso de conversar com as estrelas quando o sol nasce. E aí alguém pergunta para ele, mas o que você fala com elas? Ele fala, eu entendo as estrelas porque eu amo, só quem ama pode compreender as estrelas. Ele era muito criticado por dar esses escorregões assim, né, sentimentais, mas é muito bonita a poesia dele e a gente vê que, apesar de no tema ele dar uma escorregada, na forma ele é 100% parnasiano.